Vamos lá. É uma entrevista da secretária Ana Paula Feminella, ou Feminella, não sei, desculpa, falando sobre o programa do governo Viver Sem Limite. Isso. O Brasil tem quase 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. E para dar apoio a todo esse contingente populacional, que demanda políticas públicas específicas, é que foi lançado o novo Viver Sem Limite. Para detalhar as ações desse programa, eu conversei mais cedo aqui na IBC com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Confira essa entrevista. Secretária Ana Paula Feminella, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Roberto, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso também. Eu gostaria de começar essa conversa com a senhora, primeiro procurando saber um pouquinho quais as dificuldades, os desafios principais que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia, em sociedade, e como esse novo Viver Sem Limite pode mudar essa situação. Aperta a pausa aí. Eu vou dizer que... Olha lá, eu falo as maiores dificuldades que a pessoa com deficiência vive no dia a dia, hein? Uhum. Vou chutar uma. Vamos lá. Ó, o bingão. A acessibilidade ainda é uma coisa recorrente. Com certeza ela vai falar algo de acessibilidade. Acesso ao mercado de trabalho, vamos ver. Né? Chutando, isso é fácil, né? E vamos ver aqui. Hoje, cara, tem que tentar corrigir de tudo que é maneira, ou melhorar, enfim, a questão da comunicação para Libras. Então vai ter alguma coisa nesse sentido aí. Quer chutar alguma coisa? Rapaz, de diferente eu não sei o que poderia ser. Eu acredito que esse básico com certeza ela vai falar, mas eu acho que eu vou chutar uma que não vai estar no meio. Uma coisa que ainda não entra em pauta quando se fala de deficiente é sexualidade. É sobre direitos reprodutivos, direitos sexuais de pessoas com deficiência. E isso, infelizmente, o país ainda não está preparado para discutir. Também acho. Vamos lá, dá play. Chutamos, hein, bolão. Que são duas grandes dificuldades. A falta de acessibilidade, né, que são os recursos que nos propiciam ter mais autonomia. Olha só, já acertou, é na ordem. Acessibilidade arquitetônica, urbanística, né? Então, nos transportes, na comunicação, que afeta muito as pessoas surdas, as pessoas cegas. Opa, já da Libra acho que já entrou nisso aí. Isso. Da comunicação também, né? Aham. E outras formas de acessibilidade, mas também o preconceito. A discriminação em razão de deficiência é a parte visível do preconceito. Achar que as pessoas com deficiência, pelo corpo que têm, pelo comportamento que têm, valem menos do que outra pessoa. Daí a dificuldade de conseguir empregabilidade, né? A dificuldade de se desenvolver. Opa! Até quando nasce uma criança com deficiência, os pais ainda recebem a notícia como uma grande tragédia. E isso a gente quer alterar, essa cultura, para entender que as pessoas com deficiência sempre existiram e vão continuar existindo. E que houve faraós, presidentes e lideranças de todo tipo. E essa valorização da presença da pessoa com deficiência, né, participando da sociedade, ajudando a sociedade a se desenvolver, dar o salto civilizatório que a gente necessita com as pessoas com deficiência. Como disse o presidente Lula, limitadas são as pessoas que não conseguem ver o valor de uma pessoa com deficiência. Isso não diminui em nada o valor como pessoa, como ser humano. Acho que a estrutura da frase não foi bem colocada, mas dizer que não conseguir ver o valor da pessoa independente de haver nela uma deficiência. Uhum. Não por causa de... Porque senão coloca exatamente naquele lugar de... Olha que especial a pessoa com deficiência é porque faz o que ela faz todos os dias normalmente, porque é uma obrigação da vida, de como trabalhar, cozinhar, lavar, passar e coisas do tipo. Tomamos banho sozinhos e somos heróis. Uhul, né? Cadê minha medalha? Ser humano, não é? Exatamente. Agora, secretária, por isso Viver Sem Limite, isso, né? Isso mesmo. Os eixos, né, foram definidos aí para esse programa.
começam com essa diretriz de garantir uma participação social qualificada, tanto na formulação quanto na execução das políticas públicas que atendam as pessoas com deficiência. O que o programa propõe, secretário, em termos de formação de conselheiros, por exemplo, de pessoas que vão atuar na linha de frente mesmo dessa participação social? Aqui, ótimo falar sobre isso. Nós queremos alterar o Estado brasileiro de forma que ele consiga entender que o lugar da pessoa com deficiência é em qualquer lugar. E para isso a gente precisa que os prédios públicos estejam acessíveis, que gestores e todo mundo que faz atendimento ao público faça o devido atendimento a uma pessoa com deficiência, não discrimine. Desculpa só cortar isso no meio, mas aqui em Ribeirão, inclusive, é um fato irônico que a prefeitura da cidade é num palacete no meio de uma praça antiquíssima, que a praça já é porquissimamente acessível e para entrar no palacete você tem que subir e descer uma escadaria. Não tem elevador, cara? Que não tem possibilidade de instalação do elevador de tão antigo que é o prédio, de tão arcaica que é a instalação. Olha só para você ver. Como que aqui em Poços de Caldas, eu já tive a oportunidade de conversar com você antes, pessoal. Para quem não sabe, eu sou daqui de Poços de Caldas, sul de Minas. E aqui a gente sente que a luta da pessoa com deficiência acaba sendo ouvida, sabe? A gente vai para a Câmara, a gente tem uma movimentação querendo ou não forte, sabe? A gente está trabalhando muito nessa questão da acessibilidade, né? Enfim, e aqui a gente tem as instituições que acabam auxiliando aí a pessoa com deficiência. Temos uma para cada tipo de deficiência, né? Olha só. Poços de Caldas é bem menor que Ribeirão. Sim. Bem menor. Sim. Poços de Caldas hoje deve ter o quê? 160, 190 mil habitantes? Quantos habitantes tem Ribeirão? Na última contagem que eu me lembro, e não sei nem se é tão recente assim, estava para mais de 600 mil. 600 mil. E como que Ribeirão trata a pessoa com deficiência, né? Mal pra caramba em geral. A nossa grande sorte aqui é ter um HC gigantesco, né, por causa do tamanho da cidade. Tem o Hospital das Clínicas, tem a USP, que aí tem a formação de médicos e enfermeiros e tal. Então, assim, por conta de ser uma cidade grande, nesse sentido de ter bastante universidades, fornece um atendimento médico legal. Mas o trato da pessoa deficiente enquanto cidadã é péssimo. Porque, assim, dizem que é uma das cidades mais acessíveis do Brasil. Mas isso é porque, assim, existe muita rampa em esquina. Mas os prédios não são adaptados para você entrar, os comércios não são adaptados para você entrar. Hoje, em Ribeirão, aqui em Poços de Caldas funciona assim. Eu tenho alguma deficiência, ou meu filho vai ter, ou nasceu com alguma deficiência, a gente procura o PSF do bairro e ele encaminha para a unidade específica para cada tipo de deficiência, né? Como que é feito aí em Ribeirão? Tem essa comunicação com os CRAS, com o PSF? Não. Aí aqui o encaminhamento é só mediante acompanhamento médico. Você consegue encaminhamento para as fisioterapias ou para os atendimentos específicos, e aí nos locais desses atendimentos, normalmente, principalmente as mães, né, de PCDs que são levados para aula, que conseguem se mobilizar e fazer alguma pressão, alguma coisa em cima, mas fora isso, só tem o encaminhamento, o tratamento médico é muito bem garantido aqui, a socialização é precaríssima, não tem nenhuma preocupação, você só consegue acesso, tipo... Cara, pra você ter uma ideia, eu passei 4, 5 anos com a cadeira de banho meio quebrando, ela capenga, sem conseguir pedir outra, sem conseguir ir no HC para pedir outra. E aí chegou um tempo que eu achava que ia cair da cadeira, eu mandei um e-mail para um e-mail que eu achei de uma repartição, era conselho de não sei o que,
que era um negócio da prefeitura. O meu e-mail foi respondido por uma ONG que faz trabalho de caridade. Olha só. Eu não sei até hoje como. E a partir daí eu consegui contato com algumas assistentes sociais que trabalham por caridade, que trabalham junto com a ONG, que aí me deram algumas direções que me ajudaram a entrar com o processo que eu entrei agora para conseguir meu cartão de ônibus aqui, porque aqui na cidade, inclusive a concessão de transporte faz você escolher se você quer a van para transporte médico ou o cartão de ônibus. Eles não querem que você tenha os dois. E existe uma lei municipal que permite que ele faça você escolher. Mas aí tem o transporte porta a porta? É esse daí que seria o transporte que você está falando? O leva e traz, sim. Mas ele só serve... Um exemplo, aqui em Posto de Caldas é uma van adaptada, né? Isso. E aí tem a plataforma, dentro da van cabem até 3 cadeiras de rodas. Exato. É esse, né? Isso. E quantos, assim, chutando por cima, quantos carros você acha que tem aí disponível para esse... Ana, então, aí... A sua sorte é que eu sou chato. Então, assim, eu sei que eles têm 16 vans. 16? 16. Atende... Só que, olha só, agora eu tô sabendo que eles atendem um pouco mais de 200 PCDs. A empresa anterior atendia mais de 350. Na troca de concessão do transporte... Muita gente deixou de ser atendida. Eles queriam que eu esperasse um período de 2 anos de fila de novo para ter acesso, porque eles têm fila agora e eles atendem só essa quantidade. Porque eles não contratam especialista em logística para fazer o manejo de toda essa frota. Aqui, cara. E aí fica uma pessoa presa com uma planilha e 2 assistentes sem saber o que está fazendo. Gerenciando o motorista que não tem nem horário de almoço. Aqui, aqui em Poços tá desse naipe. Aqui em Poços, o que acontece aqui em Poços, hein? A gente, para essa cidade aí, 160, eu não lembro o número exato, mas vamos chutar 170 mil. A gente tem 3 carros. Desses 3 carros, funciona só 2, porque um fica de reserva. Sim. Tá funcionando hoje só das 7 da manhã às 6 da tarde, e de segunda a sábado. Antigamente, antes da pandemia, eles funcionavam de segunda a segunda, das 6 da manhã à meia-noite. Olha só. E agora, cara, você tem que ver o tanto de pessoas que perderam, não é que não conseguem mais utilizar, porque eu não sei se aqui é como aí, mas aqui o que a gente tem que fazer para utilizar? A gente tem que ligar toda segunda-feira, no período da manhã, para estar agendando para a semana inteira, cara. Uma semana de antecedência, né? Que a vida, a gente sabe, é corrida demais. Às vezes acontece alguma coisa amanhã, eu tenho que ir. Eu não posso ter esse intervalo de uma semana de antecedência. Eles estão dificultando o máximo para as pessoas não usarem. Sim. Por isso que eu fiquei espantado quando você falou que tinha 16 aí. Aqui, cara, para a gente colocar mais uma, nós tá suando. Tá brigando com o poder público, tá brigando com a empresa, a gente pede informações e ninguém dá, sabe? Tá uma luta feia, cara, feia. É triste, aqui também. E é onde você começa a trombar com as coisas assim, que são realmente problemáticas da coisa, né? Porque quando você vai ver, sempre as licitações para essas coisas, é tudo feito, tipo, parece que às pressas, sempre... ninguém sabe quando faz, quando sai, só vai saber depois que está pronto. Aí nunca se tem. Neto, e é foda, sabe por quê? Eu sou um experimento vivo, costumo falar. Sabe por quê? Eu tive a oportunidade de usar o transporte porta a porta para fazer a minha graduação. Olha. Sabe? E isso, querendo ou não, esse transporte, ele me trouxe autonomia, me fez que eu conseguisse investir no meu estudo, que eu dedicasse um tempo a isso. Fui e fiz a minha graduação de boa. Imagina o tanto de pessoas hoje que não estão tendo essa oportunidade porque simplesmente Exatamente. fala, não vou rodar à noite. Exatamente. Não vou mais ônibus. Porque dinheiro eles têm, sabe? Só que simplesmente não querem funcionar. O Duda provavelmente é que nem aqui, também é uma empresa terceirizada que faz
esse transporte com o orçamento da prefeitura, né? Eles recebem o repasse. Aí eles alegam, a prefeitura, o repasse dela tá pouco. Então, mas aí... A prefeitura alega que o repasse tá muito. Um fica jogando no outro, e quem paga é a gente. Mas... O transporte porta a porta, Neto, nossa, ele traz qualidade de vida, cara. Pô, tem dia de fazer a sua reabilitação. Ele traz independência para ele poder sair, para ele conseguir fazer. Mas... o direito de ir e vir tá onde? Você já colocou fogo no parquinho? Estamos tentando. Tipo, por exemplo, exigir uma transparência de contas, inclusive dos erários que os donos dessa empresa estão ganhando em cima desse... Cara, Porque assim, de repente, você descobre onde tem alguma coisa que pode diminuir. Eu solicitei como conselho, né, presidente do conselho, informações de quantas pessoas cadastradas, boa, de quantas zonas estavam rodando, enfim. Se eles responderam até agora. Só que tá como ofício, entendeu? Eu tô juntando tudo, a gente vai juntando, Neto. Você vai ver. É brincadeira. O fogo no parquinho mesmo, entendeu? Tem programa local de notícia, essas coisas? Tem. Que gosta de Caldas, Neto. Eu não sei o que acontece, mas essa empresa que está hoje, no momento, anteriormente era a empresa que chamava Circulare. Aí acabou o contrato dela, que foi de muitos anos, cara. Foi mais de 20 anos. E entrou essa outra empresa. Outra empresa não, mas dos mesmos donos, só mudaram o nome. Sabe? Fora Mar. Aí, tipo assim, não mudou nada, Neto. Mudou só o nome da empresa. Com outro contrato de lá, cacetada de 20 anos e tanto. Eu acho que em Poços de Caldas, muitas pessoas devem ganhar muito com essa empresa. Com certeza. Porque tá faltando não só para pessoa com deficiência, a qualidade do serviço caiu do modo geral, sabe? Eu não posso afirmar nada porque, enfim, mas... mas eu acho que é um projeto, viu? Porque aqui também... Tá ruim assim, alguém tá ganhando muito. Sim, aqui também aconteceu isso. Quem perde a população. Aqui a história que roda é que as 3 empresas que estavam competindo a licitação do transporte da cidade se juntaram numa só e dividiram as linhas. Não, por aí pra você ver. E aí continua. E aí foi assim que a Transerp virou a Pró-Urbano. Putz. Umas coisas que falam uma coisa pra você. E uma coisa que você pontuou aí, hein? Falta. Olha só pra você ver. Na tua cidade que tem 600, 700 mil pessoas e aqui que tem 160, 170, mas falta uma coisa de ambas as empresas: logística. Sim. Eles entenderam o melhor itinerário para saber o que busca, o que pega. Enfim, falta isso, cara. Eles perdem muito tempo, às vezes, descarregando um PCD sozinho na van. Mas eu acho que aí é que está o projeto da coisa. Porque enquanto eles não colocam a logística e a inteligência para funcionar, isso nunca vai ser eficiente. E aí, enquanto não foi eficiente, eles têm a desculpa na mão de, estamos gastando dinheiro com isso aqui que podia estar fazendo outra coisa. Isso aqui não está ajudando ninguém, Tá gastando tudo isso e não tá atendendo quase ninguém. E é de propósito. Hoje eu escuto, cara, dos próprios funcionários da empresa. Antigamente, né, a gente acaba... Você utiliza o transporte todo dia, você acaba pegando uma certa amizade com os motoristas. Sim, claro. A gente acaba escutando. Isso aí não é de hoje, não, hein? Eu uso a van, vai fazer mais de 15 anos. E isso eu escuto lá atrás já, que a empresa não é mais a mesma, nem para o funcionário. Antigamente era uma beleza. Você chegava na loja para comprar, antigamente tinha muita questão do carnê, né? Você mostrava a sua carteira, para dar veracidade ali, para ver se ia pagar certinho. Trabalhava aqui trabalho na empresa tal, você comprava na hora. Hoje não. Hoje o negócio ali tá ruim. Até para os próprios funcionários. Eles não querem eficiência não, cara. Não, porque é tudo uma galera que vive de CNPJ. Eles não vão ficar sem uma licitação. Eles vão para onde tiver a licitação e vão atender parcamente aquilo lá, porque é assim que eles ganham dinheiro. É um modelo de negócio, cara. Eu não sabia disso. É um modelo de negócio, cara. Eu fui descobrir isso uma vez que eu fui reclamar e eu, sem querer, por causa de uma santa assistente da Transerp desavisada, ela me deu o telefone do dono das empresas, não da empresa.
Aí eu, de repente, tô falando com um cara que tava numa caminhonete em Goiás, negociando o contrato de cidade lá. Cara, mas Cara, até hoje eu não me recompus disso. Tipo, um maluco que vivia de angariar licitações pelo Brasil. Oi? Uma pessoa responsável pelo transporte de PCD de 50 cidades. Oi? Tem. Qual que é o interesse? Tem. Interesse dinheiro, né? A única Entendeu? Dinheiro. Isso Não pensa no qualidade. Cara, e eu digo mais, essas empresas não têm uma responsabilidade social. Nunca, nem sabe o que é isso. Só quer sugar o máximo que pode do Estado, sugar o máximo que pode da população. Sim. Quer só. E não faz nada para deixar o bairro, alguma coisa no bairro ali para a comunidade, não faz nada para a cidade, sabe? Só quer saber de poluir o meio ambiente, porque aí a frota de ônibus às vezes é antiga, né? E acaba tendo mais esquema tem mais combustão, né? Nossa, me fugiu o nome, cara. De origem animal, do combustível, como é que chama? Ai. Você sabe do que eu tô falando, né? Sim, fugiu, sim. Porque aí o carro, quanto mais velho, mais gás ele vai soltar, né? Ele vai gastar, sim. Não tem uma responsabilidade social, isso que é foda. Não, é tudo pelo contrato, pelo dinheiro e que se exploda o serviço que está sendo prestado. É triste que consiga ser assim. Ô, Dudu, obrigado pelo sub, meu querido. Seja bem-vindo ao Clube dos Quebradinhos, velho. Tamo junto. Vou mutar meu celular aqui que tá vibrando. Esqueci de fechar pra live. Vai, não perturbe. Aí, pronto. Vamos continuar. Elimine, não negue conhecimento, não negue serviço, alegando desconhecimento. Então, o que a gente tem nesse primeiro eixo, né, gestão e participação social, a construção de diretrizes, normas que consolidem essas políticas públicas como políticas de Estado, as políticas públicas reconhecendo as pessoas com deficiência. Por isso, a primeira ação bem importante para nós é consolidar um sistema nacional de avaliação da deficiência. Nós queremos parar de achar que o CID resolve quem é e quem não é pessoa com deficiência. Sim. O CID é o Código Internacional de Doença. Deficiência não é doença. Então, a gente tem aí a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, né, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ainda para ser plenamente implementado. Por isso, uma das ações desse eixo é a instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência, que vai dar o parâmetro para quem tem que chegar à política pública, determinando quais suportes cada cidadão com deficiência vai requerer. Então, uma pessoa que é cadeirante vai requerer um tipo de suporte, uma pessoa que... cada pessoa vai ser vista naquela necessidade do seu suporte para que a gente tenha a equiparação dos direitos. Ótimo. E, secretária, tem um termo que está se tornando mais comum agora, felizmente, né, que é o capacitismo. Mas muita gente não faz ideia do que isso significa, talvez até por não ter noção do seu preconceito, de ações discriminatórias, né? Eu gostaria que a senhora definisse o capacitismo. Bom, para começar, a diferença fundamental que acabaram de fazer aí, que deficiência não é doença. Bom, são duas coisas diferentes. Isso eu adorei que o cara foi o primeiro ali a concordar, verdade. Tipo, tira a gente desse CID, né, dessa nomenclatura internacional. Como você acabou de pontuar, né? Deficiência não é doença. Vamos repetir de novo. Deficiência não é doença. Agora você, em casa. Ai, desculpa, baixou a Dora. Não é doença. E até dissesse assim, que tipo de ações estão previstas no programa para combater o preconceito e a discriminação?
é a discriminação em razão de deficiência. É analisar e achar que a pessoa não tem capacidade porque tem uma deficiência. E isso é muito comum na nossa sociedade. As pessoas ainda consideram que as pessoas com deficiência são pessoas incapazes, né? Antigamente já éramos chamados de inválidos, de excepcionais, de portadores de deficiência. Então, há uma linguagem que remete as pessoas com deficiência ao feio, ao desajustado, ao que é indesejado, né? Então, essa mudança, ela requer, então, que as pessoas entendam que deficiência é uma condição, é uma característica, não limita a pessoa aquele impedimento que ela pode ter de ordem física, ou psicossocial, ou intelectual, ou auditiva, visual, de qualquer ordem. Essa é uma das características. Agora, o que acontece? No Plano Viver Sem Limites, também é outra inovação desse novo plano, a gente vai enfrentar e conversar com a população, desvendar que tão importante quanto foi chamar de racismo a discriminação em razão de cor e etnia, nós achamos importante ter um termo para que a população diga: epa, não faz isso, porque isso é capacitismo, isso é discriminação. E discriminação é crime no nosso país. Exatamente. Nomear é importante. Secretária, exemplos de ações que precisam ser fortalecidas e ampliadas em termos de acessibilidade e tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. As necessidades ainda são territórios muito... Cara, falando em acessibilidade, uma coisa que tecnologia assistiva, né? Principalmente que me chamou a atenção esse final de semana, cara, que me deu um estralo, assim, como que esses recursos de voz auxiliam a pessoa com deficiência, não só a pessoa com deficiência física, mas até alguém que tem alguma deficiência intelectual. Sabe? Porque eu fiquei pensando, você pega uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, talvez ela vai conseguir no tempo dela, mas para você mostrar para ela, ó, esse botão no controle da televisão faz isso, esse botão na televisão vai fazer isso. Cara, aí ela conversa com uma Alexa da vida, olha, abrir o YouTube, ela fala, sabe? É muito mais rápido, é muito mais didático. Pode crer. Mas parece que funcional. Sim, sim, sim. Eu fiquei preso nessa questão esses dias aqui que eu fiquei aqui em casa pensando como que isso é uma ferramenta, cara. Até para a questão idosa, da pessoa idosa, né? Você não tem tanto contato, assim, hoje as Smart TV, você abre, tem um tanto de coisa ali para você escolher, você só dá um comando para ela fazer o que você quer. Isso é muito bom, cara. Sim, pra caramba. Difíceis, né, para que a gente consiga transitar com autonomia, com segurança, e por isso, então, há questões básicas aí, né, de ônibus acessíveis, calçadas, né, que as pessoas possam transitar, e não só a pessoa com deficiência física, mas também a pessoa cega, também tem oportunidade, né, a gente tem os sinais sonoros para as pessoas cegas, os sinais, as indicações luminosas para as pessoas surdas conseguirem identificar, por exemplo, numa parada de ônibus, numa parada do metrô. Então, são várias tecnologias que envolvem, né, essa mobilidade, o direito de ir e vir, o acesso à cidade. Então, na tecnologia, na acessibilidade e tecnologia assistiva, tem um investimento grande nos ônibus acessíveis, né, no programa Caminho Direto da Escola. As crianças com deficiência vão poder transitar nas escolas, né? Então, o MEC vai investir com 1.500 novos ônibus acessíveis para as crianças com deficiência conseguirem ir de casa para a escola e assim não se evadirem da escola, porque um dos grandes desafios das pessoas com deficiência é o processo de escolarização. Então, são muitas as ações nessa agenda. Há que se regulamentar algumas questões da Lei Brasileira de Inclusão e viabilizar mesmo, por exemplo, com uma central nacional de Libras, para que em todo o serviço público federal
uma pessoa que use Libras, a língua brasileira de sinais, possa ser atendida adequadamente na sua língua, que é a língua brasileira de sinais. Que, inclusive, essa é bem atrasada, já que a língua brasileira de sinais é oficialmente o segundo idioma do Brasil, né? É o segundo idioma do Brasil. Não tem intérprete até hoje em toda a repartição, é complicado, poxa. Você já percebeu que eles dão mais importância, talvez, para a língua inglesa do que a língua de sinais? Sim, em geral, sim, muito, né? Em geral, muito. Assim. Porque, cara, se você for analisar, né, antigamente se tinha muito disso. A pessoa, às vezes, era tida como... Imagina minha mão levantando e fazendo aspa, por favor. Mas como a louquinha da cidade, né? Mas ela não era, ela só não conseguia se comunicar. Sim. Ela não tinha nada, era só o modo dela falar. Sim. Cara, eu lembro de um caso que teve aqui na minha cidade, infelizmente, uma fatalidade, mas, enfim, um menino, aparente não, ele não tinha deficiência intelectual nenhuma, ele tinha deficiência, ele não escutava e não falava. Então, poxa, enfim. E a comunicação dele era muito difícil, muito difícil. E ele era como um adolescente mesmo, todo adolescente, peralta, ativo, né? E ele soltando pipa, enfim, por causa de pipa morreu, porque ele não conseguia se justificar lá com o grupo lá que queria pegar o pipa dele, enfim, bullying também, sabe? Sim, com certeza. Mas achavam que ele era doidinho, e não era, cara. Ele só não falava. Meu Deus. O pessoal que não sabia se comunicar com ele. Então, olha como que é importante essa questão da comunicação. Sabe? Demais. Essa questão da Libras. Sim. E que realmente devia ser uma coisa que seria muito mais facilmente e muito mais largamente difundida até do que em inglês. Sim. Bastaria colocar uma aula junto no ensino fundamental. Não precisa de muito mais que isso. Se colocasse na mesma frequência que o inglês, por exemplo, que era 2 aulas por semana na minha época, poxa, todo mundo teria uma base, todo mundo... Você pegou a aula de inglês 2 vezes por semana? Eu peguei. Eu peguei 1 vez por semana na 5ª série. Que aí começou na 5ª série 1 vez por semana. Eu peguei a partir da 6ª série. Eu comecei na 6ª, mas quando eu comecei na 6ª, o pessoal da 5ª também começou. Então eu comecei atrasado. Começou atrasado. Mas eu lembro até hoje, pelo menos o inglês que eu aprendi, o pouco que eu sei, não foi por causa das aulas, mas foi por causa do videogame, que eu aprendi muito mais jogando do que nas aulas. Viva Paulo Freire! Quando você está inserido no contexto, fica mais fácil de aprender, né? Fica bem mais fácil, pô. Aí é outra coisa. Tem amigo meu, eu não consegui aprender sozinho muita coisa, não tive essa facilidade. Tem amigo meu que conseguiu aprender japonês a ponto de conseguir escrever e ler japonês, tipo, fluente. Ter jogado aqueles JRPG. Exatamente. Alucinadamente, entendeu? O cara conseguiu jogar vários, sem nunca ter feito uma aula. E, tipo, só naquela. E na época, da nossa época, né, ele teve que achar e comprar um dicionário japonês-português. E palavra por parar. E procurar depois. Cara. Trabalho desse colega seu, velho. O cara é um dos meus heróis de infância. Dos moleques que eu conhecia, um dos mais foda. Não, tive um outro amigo também que, fanático por eletrônica, ele fez a própria marca de pedal de guitarra. Ele desenvolveu o circuito e fez a marca. Que da hora, velho. Cara, muito foda. Duduzinho, brigadão, meu querido. Obrigado pelo sub, pela presença, pela companhia. É nóis, mano. Tamo junto, vai lá. Deixa eu ver aqui o finalzinho. Valeu, Dudu.
grandes, mas a vontade de superar isso aí é maior ainda, não é? Investimentos precisos aí em lacunas muito importantes que precisam ser garantidas, né, para que o Estado brasileiro seja esse articulador tanto das ações, dos afetos, né, do entendimento mesmo de nação com inclusão de todos. Perfeito. Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada, estamos à disposição. Cara, entrando nesse aspecto dos recursos de acessibilidade, Neto, eu digo para você, esse final de semana eu tive a experiência de não ficar em casa totalmente sozinho, né? Mas enfim, fiquei acompanhado com meu primo aqui, e ele me dando o suporte que eu precisava e tal. E, cara, eu vou falar para você, para nós, pessoas com deficiência, esses recursos de acessibilidade são fundamentais. Eu digo nessa questão o exemplo da casa inteligente. Eu consegui fazer as coisas sozinha aqui em casa, sabe? E isso me trouxe uma autonomia, me trouxe uma sensação de bem-estar, pelo menos um pouquinho de coisa que eu tenho, né? Não tem muito, não. Mas, assim, eu queria ter mais. Eu fiquei pensando nas possibilidades já, sabe? Putz, eu queria pôr uma lâmpada aqui fora no quintal. Fazer isso. Eu pôr um negócio aqui no portão que eu consiga abrir e fechar o portão sozinho. Sabe como a tua cabeça vai evoluindo pensando nas possibilidades? Sim, sim. Então, aí só tem umas lâmpadas aqui, velho, aqui e um robozinho. Fora isso, cara. Mas já é. Com certeza. Eu também às vezes fico pensando nisso. Falei, poxa, olha, se eu tivesse assim, aí eu começo a pensar, falei, tá, eu vou precisar de câmera aqui, e aí um negócio ali, uma tomada aqui. Tem coisa que eu já posso deixar pronto, que mesmo que eu não faça sozinho, deixa pré-preparado, aí é só ligar uma tomada que o bagulho sai. Opa! E digo mais, hein? Cuidar de uma casa é difícil demais, cara. Sim, sim. Puta que pariu, quem faz trabalho de casa não trabalha é um corno. É um corno. Porque não... Você cuidar de casa do trabalho. Não acaba o trabalho. Enquanto você está vivo, tem trabalho, não acaba. Não é que eu fiz tudo, não, sabe? Mas ajudando meu primo aqui, com uma coisa aqui, faz outra ali, arruma os cachorros, arruma as coisas. O dia passava voando. Aí chegava 10 horas da noite, vamos fechar a casa tudo de novo, porque você abre ela para tomar ar. Aí você levantava, saía da cadeira e ia lá, vamos lá. É foda. O ritual de volta O ritual tudo de volta, no outro dia tudo de novo. Agora, assim, sobre a entrevista e o programa, o Viver Sem Limites. Sim. Cara, é uma promessa muito maior do que pode cumprir, né? Porque, pelo que eu entendi, o programa como um todo em si é um início de conversa, são iniciativas educativas que um dia podem vir a ser o motivo pelo qual leis serão aprovadas. Cara, o que acontece? Deixa eu forçar a memória aqui, tá? Em 2014, lá com a nossa presidente Dilma, né? Foi lançado o primeiro programa Viver Sem Limites 1. Que é onde tinha a junção dos ministérios e também do Conselho dos Direitos Nacionais da Pessoa com Deficiência, que é o CONAD. Aí ficou por esse período. E nessa época, o Viver Sem Limite 1 já vinha com esses planos de ações na questão da acessibilidade, da educação, enfim, de trazer qualidade de vida para a pessoa com deficiência, né? Sempre colocando em pauta a questão da autonomia. Só que aí no desgoverno passado foi parado, foi cancelado, né? Que teve uma das primeiras coisas que ele fez no governo foi tirar vários conselhos de participação popular, vários contatos. Isso. Nesse meio estava esse acesso do CONAD também. Aí, agora, com a volta do Lula, né, do nosso presidente, aí voltou dentro da pasta do Ministério dos Direitos Humanos, do ministro Silvio de Almeida, o programa Viver Sem Limite 2, que aí é o que a secretária trouxe, entendeu? Sim. São divididos por 4 eixos: acesso à educação, inclusão social,
acessibilidade e atenção à saúde. Sabe? Aí dentro desses 4 eixos são propostas, recursos que são destinados à pessoa com deficiência, sabe? Vamos pensar que isso daqui é a base, entendeu? Todo o resto, todos os municípios e estados têm em mente esse projeto, tem que tentar seguir esse projeto. É a partir dele que saem políticas públicas, que vai sair a melhora da qualidade de vida. Né? Sim, porque assim, tipo, se fosse um plano de ação para a gente ver resultados logo, isso é a longo prazo. Começaria pelo censo, que aí um censo direcionado a conhecer em detalhe a população com deficiência conseguiria fazer todo esse trabalho quantitativo que ela falou, que a gente até falou, para a divisão dos esportes, tal, não sei o quê. É exatamente isso que precisa, você ter noção da população inteira, pelo menos de uma amostra para você poder extrapolar, para a partir disso você começar a agir. Falar, tá, beleza, então aqui eu sei que está um buraco maior, então a gente começa por aqui. Por exemplo... Pode falar. Por exemplo, sei lá, o que mais falta é... Nossa, rampa tem quase toda esquina, mas a calçada tátil, por exemplo, nunca tem. Então a prioridade é calçada tátil. Aí, tipo, teria um plano de ação que também depois poderia virar lei, que aí é a obrigação da calçada já ser feita nos padrões e parará. Assim, ó, o nosso último censo, lá de 2010, que pegou a estatística das pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência, tinha 45 milhões de pessoas, né, que declararam possuir alguma deficiência. Então, a proposta do plano Viver Sem Limite, né, que essa é uma proposta do governo federal, dos estados e do Distrito Federal e também para o município. Então, é uma convenção, é a união de todos para que melhore a qualidade de vida da pessoa com deficiência, que essa pessoa com deficiência ela possa reconhecer, ela possa ter autonomia para que ela reconheça que ela é uma pessoa, uma cidadã que possui direitos, né? Que ela não pode ser excluída, que ela pode levar uma vida como ela quiser e como ela bem entender, sem que ninguém a impeça, né? Ninguém pode chegar e falar assim, você não pode casar porque você tem uma deficiência, você não pode casar porque você é cadeirante, você é mulher em cadeira de roda não pode ter filho. Não, é bem assim, a gente sabe que as coisas não são assim, né? Então, enfim, acaba sendo uma articulação política, né? Dessas esferas para trazer essa melhora para a vida da pessoa com deficiência. Não, eu falo assim, tipo, nesse sentido, por exemplo, de dar esse apoio, de dar essa certeza de segurança, o quanto a gente ainda está longe de ver isso conseguindo ser aplicado para todo mundo que precisa, sabe? O que eu percebo, cara? A nossa luta, né? A luta da pessoa com deficiência, eu acho que ela acaba sendo a mais nova desse... Como que eu posso formalizar isso, né? Me ajude. Você é melhor nas palavras do que eu. Mas diferente, por exemplo, do movimento negro, do movimento LGBTQIAPN+, do movimento das mulheres, sabe? O nosso movimento, ele acaba sendo novo. E novo também, porque nos livros de história nunca contaram sobre os nossos movimentos, entendeu? A gente nunca foi colocado junto com o movimento negro, nunca junto com o movimento das mulheres. E olha que a gente também estava lá, entendeu? Só que a nossa sigla era excluída dos livros de história. A gente foi ganhando força. Vai fazer de quantos anos para cá que você reconhece a palavra capacitismo? Capacitismo não tem 10 anos. Então. Para mim, capacitismo foi a palavra que eu aprendi depois de PCD. Depois que eu... Então... E é isso, cara. É como que a gente vai tá mudando isso na cabeça das pessoas. Sim. Sim. Talvez, né? Vou ser sincero, eu não queria ser tão
pessimista assim. Mas talvez nem eu e você vamos estar vivos para ver essas mudanças, cara. Infelizmente. Porque são tantas coisas que a gente... Não é que a gente quer, mas são coisas de direito. Que a gente precisa, sim. Que a gente precisa para a nossa própria subsistência, sabe? Que a gente tem que ficar lutando, explicando para deputado, para senador, para vereador, para prefeito, para governador, que, cara, a gente precisa disso para sobreviver. Se a gente não tiver isso, a gente não pode ser considerado como cidadão, né? Sim. E eles não entendem isso. O que me deixa mais puto, cara, o que me deixa mais pegado é quando eu escuto, às vezes, de alguém do poder público, né? Enfim, ou de várias esferas aí, que essa questão da acessibilidade é só para pessoa com deficiência. E não é, cara. A gente sabe que não, né? Sim, na real, não. A acessibilidade é para todos, cara. Se você faz uma sociedade equitativa, inclusiva e acessível, você não está atendendo só o André cadeirante. Você está atendendo grande parte da população. Exatamente. Acessibilidade é uma questão de tempo para ser necessária na vida do ser humano. Se você planeja ter uma vida longa, você vai conviver com um corpo que se cansa, com os joelhos que já não aguentam a mesma caminhada, você vai precisar de um apoio. Você pode ser uma bengala, pode ser uma scooter para andar na rua, pode ser uma cadeira de rodas, pode ser uma barra de apoio no banheiro. Todo mundo vai precisar. É engraçado você falar disso, que eu lembrei de uma coisa que é engraçado, como é que uma coisa vai puxando a outra, né, Neto? Sim. Eu recentemente estava assistindo um vídeo num canalzinho de humor que eu gosto. Você já deve ter visto Pililil da Resenha. Já viu? Eu já vi o nome, não sei se eu já assisti alguma coisa, mas o nome do... um rapaz de um senhor já que tem nanismo, né? E ele é bravo pra caramba, ele fica bravo. Nossa senhora, ele é bravo, não gosta que mexe com ele. E ele faz um vídeo de humor lá, ele faz uns vídeos de humor. Rapaz, e ele tá construindo uma casa, assim, graças a Deus, né? Tá tendo recurso, tudo. Sim. Mas a casa deve ter uns 4 andares. Caramba. Grande. E ele, cara, eu fico imaginando ele subindo e descendo aquelas escadas. Nossa. Assim, não pensar no futuro. Você entende? Ele com a perninha pequenininha. Você acha, cara, que daqui, eu não sei quantos anos ele tem, mas vamos supor, daqui 10 anos ele vai ter o mesmo pique que tem para subir no último andar lá? Que jeito, não. Fazendo, entendeu? Se não for um elevador, não tem jeito, jamais. Entendeu? Tem que fazer um elevador. E eu comentei lá no vídeo, eu falei, cara, faça um elevador, pensa nessa questão dessa qualidade de vida. Até para a mãe dele já é uma idosa. Aí, cara, você constrói um baita de uma casa para você viver só no primeiro andar. Não, aí não faz sentido. Aí... Não faz sentido. E aí entra dentro daquilo que a gente conversou anteriormente. Sabe que o arquiteto, o engenheiro não chegou a falar disso para ele? Pois é. Sabe que quando você vai pensando num projeto, o arquiteto, o engenheiro não te traz essas informações, cara? Então, aí a gente tem que ver, e tem que ver, sei lá, aí para mim isso também pode ser uma questão da formação dos profissionais. Teve uma amiga minha que foi fazer terapia ocupacional na faculdade, depois que eu tive um acidente, porque ela conheceu a área, vendo coisas que podiam fazer, como que melhora isso, como que faz aquilo. Ela falou, nossa, vou fazer terapia ocupacional. Em 5 anos de faculdade, ela não teve uma aula de adaptação para equipamentos eletrônicos. Nada do que eu uso ela conhece. Ela nunca ouviu falar de nada disso na faculdade. Sabe por que eu falo com atraso também? Porque eu já conversei isso com a TO, que me auxilia quanto eu preciso. Eu falo, gente, vocês nunca tiveram um curso, né, ou pelo menos não pensaram numa pós-graduação em impressora 3D? Né? Uma impressora 3D pode fazer no recurso, na TO, na terapia ocupacional, não está escrito, né? Sim. E o profissional, eu já estou falando aqui, isso aqui vocês podem cravar. Dia 22 de abril, às 4h18. O profissional em TO que manjar de impressora 3D, ele vai se destacar no mercado. Com certeza. Ele vai passar, tipo assim, vai passar o rodo em tudo que Com certeza. Mas você pensa, se dentro da área da saúde a galera não tem essa atenção de que existe mais coisa do que o básico, você acha que na engenharia, na arquitetura, os caras estão preocupados em ensinar
vamos incidir ângulos menores, sabe? Tipo, menos degraus, mais rampas, suavidade, angulação, largura, tá ligado? Aí, tipo, acredito que a gente vai para um buraco maior, como sempre, né? É uma questão cultural daí também, é uma das resistências, né? Como todo preconceito, a raiz cultural da coisa. E temos que quebrar essa raiz cultural, Neto. Temos que macetar sempre, temos que pontuar, temos que alfinetar. Enfim, eu acho que isso daqui, de verdade, eu fico... Olha o cachorro. Eu fico de coração aquecido quando a gente faz isso, porque a gente tem que trabalhar sempre nessa pauta, cara, nessa pauta. Sim, sim. Eu acho que é a base, né? A acessibilidade é a questão de tempo e deficiência não é a limitação. A limitação é a falta do acesso. E a frase de hoje é: deficiência não é doença. Deficiência não é doença, é isso aí.